Olá, começa agora mais um Defenda-se, um espaço de defesa do cidadão. Em nosso estúdio recebemos Cristina Martinucci, supervisora de pesquisa do Procon São Paulo, e também Rosana Piccoli, supervisora da área de educação para o consumo também do Procon de São Paulo. Obrigada pela participação de vocês duas aqui no nosso programa hoje. E hoje o nosso assunto é o Dia das Mães que se aproxima. Aliás, as compras dos presentes para o Dia das Mães. Então a minha primeira pergunta vai para a Rosana. Primeiro, o brasileiro pode presentear? Está podendo? Exatamente, você usou o verbo certo, que ele tem que tomar cuidado, que é o pode, né? Então é óbvio que nessas datas, que são os períodos sazonais, as pessoas acabam comprando muito mais, porque não quer deixar de presentear, mas não pode deixar de prestar atenção na condição que ele tem. Porque o mercado ele tem suas seduções, que é a quantidade de vezes que oferece, a facilidade do cartão. Então, as possibilidades para você comprar existem muitas. Agora, o poder, que é a sua condição de bolso, que o consumidor tem que observar, né? Rosana, você trabalha na área de educação para o consumo. As pessoas são educadas para o consumo, assim, educadas de uma forma certa, né? Não educadas para consumir, porque a gente tem a impressão de que as pessoas são educadas para consumir, né? E que ela não tem aquela consciência do consumo. Qual que é a diferença? Vamos explicar um pouquinho a diferença dessas duas coisas. E as pessoas têm um pouco, ou estão acordando para a educação que se tem que ter na hora de adquirir alguma coisa? As pessoas têm uma certa educação no sentido de consumir, porque a gente vive numa sociedade consumista. Então, o impulso, o desejo de comprar, aquela questão toda de você ter um espaço por conta do seu status, do que você demonstra ser, porque tem muito isso, né? Que é o que você tem e o que você é na realidade. Então, as pessoas se mostram pelo que elas têm. Então, existe muito aquela questão de você querer ter, obter, adquirir para demonstrar alguma coisa. E quem você é na realidade, às vezes, fica meio à parte, né? Então, inclusive, os trabalhos em escolas, tal, eles buscam um pouco o resgate do que você é e não do que você tem para demonstrar alguma coisa, né? Que é aquela coisa da casquinha, do status. Então, em termos de educação para o consumo, a gente pensa nesse sentido. O que falta é uma educação de um resgate do impacto que tem a forma como você atua, o que você adquire, essa questão toda aí que se discute muito hoje em dia de onde provém esse produto, né? Você tem uma certa responsabilidade nesse sentido também, de estar adquirindo de qualquer forma, de qualquer lugar, se é um produto legal, se não é legal. Nesse sentido, sempre o consumidor também tem uma responsabilidade. Consumo consciente, né? Exatamente. Já parte pro consumo, até para saber a procedência, de repente, Exato. se determinada roupa foi feita a partir de um trabalho análogo à escravidão, que a gente sabe que existe, Exatamente. Né? Então, existe muita discussão nesse sentido e isso promove um pouco mais a consciência das pessoas. Mas ainda falta muito, porque também tem toda a questão econômica, né, envolvida nisso. Vamos dar um exemplo aí de produtos alimentícios que são hidropônicos, por exemplo, são muito mais caros do que outro tipo de produto. Então, as coisas tendem a buscar equilíbrio nesse sentido. Às vezes a pessoa tem a consciência de que aquele produto é o melhor, mas às vezes ela não tem a condição financeira para adquirir aquele produto. Então, tem muitas coisas que às vezes ficam nessa balança e que dificultam um pouco a alteração do comportamento desse consumidor, né? Cristina, o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, perde só para o Natal, né? Nessas datas, as pessoas costumam deixar de lado essa consciência um pouquinho e agir mais com o coração, com a emoção. Mas eu não vou dar nada para minha mãe. E aí vai lá mesmo sem poder e faz alguma extravagância? Nós percebemos que sim, muitas vezes o consumidor tem essa atuação. Por isso que o Procon, né, pensando nisso, faz pesquisas de preços para orientar. Principalmente para orientar, trazer junto com o resultado da pesquisa as orientações, para justamente observar no mercado, né, várias situações. Então, por exemplo, os apelos publicitários são enormes, principalmente nesse momento, né? Ele tem que realmente verificar, como ela já colocou, se ele vai ter condição financeira de arcar com o presente naquele momento. Uma situação que nós estamos vivendo no momento no país,
que é um pouquinho mais séria que outros momentos, o consumidor tem que verificar se é necessário dar o presente para a mãe. Porque com certeza a mãe vai entender se não for possível comprar um presente. A presença dele, com certeza, diária, né, rotineiramente no momento da família, é muito mais importante que o presente. Agora, aquele que pode presentear, ele tem que avaliar as formas de pagamento, que são oferecidas no mercado, no caso no cartão, em vezes, se tá no caso no momento da venda, né, está estipulado de uma forma clara, né, não só as formas de venda, como também o produto que ele quer adquirir. Então ele tem que conhecer o produto antes e para quem se quer presentear. Então sempre avaliar, né, essa necessidade de quem ele quer presentear em relação ao produto. Conhecer a composição do produto, que pode dar alergia, né? No caso, por exemplo, fizemos pesquisa de perfumes, que é um dos produtos que é mais procurados para se presentear uma mãe. E aí é interessante observar o rótulo desse produto, para ver se não existe uma composição que possa ali dar uma alergia para a mãe. E antes disso, também é importante ele verificar vários tipos, né, de mercados, não só a loja física, como também a loja virtual. Então, no caso, nós fizemos uma pesquisa na loja virtual, né, em 6 principais sites, e verificamos diferenças significativas entre os mesmos produtos pesquisados, foram 81 itens, e chegou a 96% de diferença no mesmo produto. Cristina, das pesquisas que vocês fazem, o brasileiro esse ano vai presentear mais as mães do que no ano passado, né? Quais são os principais produtos? Você disse que teve uma pesquisa com relação aos cosméticos e perfumes. O que deve sair mais aí, seduzir mais o consumidor nesse Dia das Mães? Geralmente, os celulares ainda são os produtos que mais atraem. Mesmo sendo caro, né? Mesmo Não é um caro, presente tão barato, né? Não é tão barato e as pessoas trocam de uma forma, às vezes, até excessiva, que não tem condição financeira para isso, mas acabam fazendo, né? Então, o celular geralmente sempre pesquisamos celulares também, 2 anos para cá estão pesquisando outro produto, né? Justamente para mostrar para o consumidor, porque o que é o mote do PROCON? É trazer justamente as orientações. Então, tanto com o produto eletrodomésticos, como eletroeletrônicos, no caso do celular, como também, por exemplo, no caso dos perfumes, como são os cosméticos, a gente dá orientações específicas no momento da compra. Então, verificar a rótulo, no caso do produto do perfume, verificar o manual, se possível, para verificar se é de acordo com as possibilidades, no caso, que ele vai comprar, que ele vai presentear, né? Por exemplo, no eletrodomésticos, a voltagem específica, né? E se ele realmente vai fazer a função que ele deseja fazer para quem está presenteando. E, principalmente, também, a data de validade quando ele compete. No caso do perfume, tem data de validade. Então, é interessante ele verificar essa data de validade para justamente não presentear, né, de uma forma inadequada quem ele tanto quer agradar. Engraçado, a sedução é tão antiga, né? E a gente percebe que algumas pessoas falam, não, eu tô sem dinheiro, nesse Natal não vou presentear ninguém. Não, minha mãe esse ano. No final das contas, vai chegando perto, parece que vem uma magia, né? Assim, um clima e tudo vibra. E aí você vai na loja e compra e às vezes nem podia ter feito aquilo, né? A sedução ainda funciona muito, né, Cristina? Você falou das propagandas, né, dos consumidores, ainda funciona, né? Ainda funciona. O apelo é grande, né, principalmente para essa data sazonal, e que o consumidor se vê obrigado a comprar qualquer presente, se não tiver condições de comprar o que ele gostaria, mas pelo menos algum presente. E muitas vezes isso não deveria ser como uma obrigação, e sim de acordo com a possibilidade financeira de cada consumidor. Isso é muito importante. Rosana, o brasileiro o filho decidiu que vai comprar um presente para a mãe. Vamos dar o beabá para ele, passo a passo, o que ele tem que prestar atenção. Tem dinheiro para pagar à vista? Quanto? O que é o passo a passo ali que ele tem que, de repente, analisar para não se dar mal? Primeiro, claro, ele vai conhecer o gosto da pessoa, mas assim, nem sempre aquilo que a pessoa estiver desejando é o que ele vai ter a possibilidade de adquirir, né? Para poder agradar, vamos dizer, integralmente. Então, ele vai ter que avaliar as possibilidades que ele tem e essa sedução toda que o mercado acaba fazendo, né, em cima da gente, de nós consumidores, é aí que mora o perigo. Porque tem toda essa função, né, a própria publicidade, os mecanismos aí do marketing, já são apropriados para nos convencer, né? Então a gente tem que estar muito apropriado do que a gente quer e do que a gente pode. Então ele vai ter, claro, a própria Cristina comentou, as pesquisas do PROCON já tem o intuito de dar um referencial
de preço principalmente, né? Além das orientações, que é onde você deve tomar cuidado, com o que você deve, né, tomar cuidado antes de adquirir o produto. Então, assim, ele vai identificar a questão do preço quando ele for fazer a aquisição dele, né? O tipo de produto, se é um produto que é adequado ou não, porque às vezes também é um produto que ele agrada, mas ele não vai agradar o outro. A mãe. Você tem que pensar na pessoa que você vai presentear, né? Ele compra a TV de última geração para Então, assistir o jogo, porque né? ele A mãe adora, não passa nem mas- perto de colocar Verdade. novela. O pai que compra aquele presente para o filho, porque ele tanto queria, né? O filho nem era o que ele queria tanto, né? Dia das Existe, crianças, né? Existe existe, bastante. exatamente. Então tem que tomar esse tipo de cuidado, né? O que é que a pessoa gosta e o que está na sua possibilidade. E aí você vai buscar preço, você vai... Comparar preço. Exatamente, essa diferenciação do virtual e da loja física, existe bastante diferença, né? De custo aí de produto. E os cuidados que ele tem que tomar para não entrar em dívida, né? A gente acabou de falar de celular. Celular é algo que as pessoas nem utilizam todas as funções dele, mas ele é muito utilizado numa função que é a do status. O celular tem que ver o plano também, né? Se os pais vão ter Tudo. condições de Exatamente. pagar o plano Pré-pago. e poder usar o presente, né? Com Porque aí certeza. você acaba fazendo uma dívida aí de 1 ano, daqui a pouco você já está naquela data de novo, então você fica numa bola cíclica aí, né? Você acabou de sair de uma dívida, você já está entrando em outra, por algo que é estritamente necessário. Né? Então, só retomando a questão do ter e do ser, né? Não é pelo que a gente tem que a gente vale. É pelo que a gente é. Então, essa questão das relações entre as pessoas, do estar junto, do convívio, às vezes vale muito mais do que um presente caríssimo. Um presente, Isso tá se às vezes, com um perdendo, valor né? maior, uma TV, um celular. Vale a pena também conversar com os irmãos, vamos rachar, cada um dá um pouco, não vale? Claro. Sim, com certeza. É um presente mais caro, de repente, Sim, né? claro. E você Sempre conversa comprar ali. coletivamente, isso é uma orientação, inclusive, do PROCON. A gente dá muita orientação, principalmente em material escolar. Né, que se puder juntar com outros pais, com alguma associação e comprar coletivamente, acaba saindo mais barato. Então, nesse caso, com certeza, um produto que já custa mais caro, ele puder ratear com outras pessoas, com certeza cabe melhor no bolso. E preferencialmente, tendo dinheiro, paga à vista. Com certeza. O pagamento à vista você tem um maior poder de negociação, né? Então, e você sabe, né? Todos os lojistas, eles têm uma margem de negociação. Então, aquela ideia do consumidor de falar, eu não vou ficar pechinchando, eu tenho vergonha. Não, tem que pechinchar, tem que pesquisar, tem que pedir desconto. Não é algo que envergonha as pessoas, pedir desconto, negociar esse preço à vista. Essa Então, possibilidade é o famoso sempre existe. pechinchar, né? Que a gente Pechinchar. sempre escuta dizer. Tem algum segredo para pechinchar? Tem gente que não sabe, né? Não consegue fazer. Não, eu não vou falar. Não. Né? Não tem isso, mas tem um segredo. Se o consumidor abaixou, é porque ele podia, né? O fornecedor Claro. baixou. Com certeza. E aí o que a gente sempre... Eu falei errado, né? O comerciante. Uhum. Mas aí, com certeza, a gente dá até essa orientação também, uma das orientações é justamente saber se colocar no momento da compra, né? Então, aí ele verificar o preço à vista, e aí verificar se ele consegue algum desconto em cima daquele preço à vista, inclusive, né? E falar, olha, estou te pagando de uma vez só, qual que vai ser a melhor condição? Eu tenho uma loja que tem outro preço. Por exemplo, em a parte de alimentos acontece bastante. Nossa, na cesta básica, a gente verifica isso. Tem estabelecimentos que cobram o preço do outro. Então, ele cobra mais caro, mas se ele apresentar um panfleto, alguma coisa que comprove que o concorrente está com preço menor, ele banca aquele preço. Então, quer dizer, já é uma prática do mercado em alguns segmentos. E em outros, o consumidor tem que fazer o papel e levar essa colocação, principalmente em produtos mais caros, né? Como você colocou, uma televisão, um celular. Isso, eles geralmente dão desconto, sim. Sobre as compras em lojas virtuais ou físicas, tem sempre aquela dúvida, né? O que compensa? Às vezes a física está um pouco mais barata, mas você tem que pegar o carro, é longe a loja, você tem que parar o carro, pagar o estacionamento. O que o consumidor tem que avaliar em termos de custo quando ele tem o mesmo produto nas duas opções? O que a gente sempre orienta, independente da loja que ele vai comprar, se física ou virtual, no caso, ele verificar se vale a pena o deslocamento. Em pesquisa de preço que nós divulgamos, a gente verifica diferenças significativas, mas nem sempre a diferença percentual alta é uma diferença em real alta.
Um produto que custa, por exemplo, um lápis, tem uma diferença de 100%, às vezes a diferença que você vai ter em real é muito baixa para você deslocar para uma outra região, até às vezes no mesmo bairro, se o bairro for um bairro grande. Né? Tem que pegar uma condução, por exemplo. Paga um cartão de Zona Azul, ou paga a própria condução, já não compensou. acaba não compensando. Então, sempre o consumidor tem que avaliar, já na loja física. E com a loja virtual também, é uma coisa mais tranquila, ele pode verificar, no caso, no site das lojas. Sempre importante verificar quais são as lojas que vendem de uma forma regular no mercado, né? O Procon, inclusive, tem no nosso site quais são as lojas que não podem ser, no caso, comercializadas, que elas estão descumprindo, né, e não entregando os produtos. Nós temos esse serviço no nosso site. É interessante o consumidor consultar. E, apesar disso, né, nós verificamos que as lojas, no caso virtuais, vendem muito. Então, é importante que o consumidor tenha essa consciência e também verifique se o preço da loja virtual é diferente da loja física e se vale a pena. Porque, às vezes, ele não tem a condição de esperar a entrega. Porque na loja física, ele geralmente compra no ato. Não é um produto que ele tem que entregar em casa, né? Então, tem toda essa condição. Se ele compra em última hora, ele quer que o produto esteja ali para presentear, por exemplo, a mãe, e ele vai esperar a entrega do produto. Loja virtual só se tiver uma antecedência, né? Uhum. E aí, lojas que estejam realmente no mercado e que não tenham esse problema de entrega, porque senão ele pode ter uma surpresa desagradável no final. Essa questão da pesquisa funciona muito e funcionou comigo. Eu achei um produto que eu queria muito, num preço muito barato, estava muito atrativo e eu pesquisei. E assim, caiu uma página lotada de reclamação. Claro que eu não comprei, mas assim, funciona e é muito bacana isso, né? Você ter esse respaldo, né? Alguém que fala, olha, não vai por aí. É isso mesmo de consultar os sites que não são recomendados, que a Cris falou, tem uma lista muito grande. Então, é o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter, é de se assegurar de que aquele site é um site regular, né, para você ter a tranquilidade que você vai receber o produto, né? É, porque o consumidor já não está podendo gastar muito, então, né? Aí gasta, não tem a mercadoria, não tem o presente para dar e fica aí você vai entrar no site para reclamar, o site sumiu, saiu do ar. Não, aí então, o prejuízo é bem maior. Grande. E o que os filhos têm que analisar na hora da compra? Pensando em possíveis trocas, não serviu, não gostar, como é que faz? Os cuidados são os mesmos nos dois casos, né? Na virtual ou real. O que a gente pode orientar sobre trocas, né? O depois do dia 14. No caso, por exemplo, no caso da loja virtual, ele tem 7 dias de existência, independente do motivo, não precisa aparentar nenhum motivo, nem defeito, nem nada. Agora, no caso da loja física, no caso, por exemplo, de defeito, aí tanto faz loja física ou virtual, ele vai ter as condições previstas no Código de Defesa do Consumidor. Ele vai poder trocar o produto, né? Ou até, dependendo da situação, reparar o produto, dependendo de qual produto que ele está comprando. Por exemplo, uma TV pode ser reparada, né? Tem os prazos legais, inclusive, previstos no Código de Defesa do Consumidor. No caso de um vestuário, por exemplo, que a gente sempre alerta o consumidor para verificar se a loja permite troca sem ser por vício ou defeito do produto. E no caso, por exemplo, de uma cor que ela não gostou ou o tamanho. Eles não são obrigados. Somente aqueles que colocam, né, na etiqueta que permite a troca, que é obrigado, e por esse motivo, ou até tem um panfleto, ou até um cartaz dentro da loja que aponte para isso. Então é importante o consumidor sempre alertar isso no momento da compra, porque ele vai presentear alguém que às vezes pode estar um problema em relação à cor, ao próprio modelo, né? Ao tamanho principalmente, e acaba emperrando depois uma troca futura pela sua mãe. Né? Tem um ditado que diz que o combinado não sai caro, é mais ou menos por aí, né? Tem que conversar tudo antes. Sim, tudo antes, ficar bem claro isso? No momento da venda, né? Da pré-venda ali, ele ter as condições, inclusive, de comparar os estabelecimentos, porque geralmente estabelecimento de vestuário geralmente troca, né? Mas é importante ter isso bem consciente antes para evitar problemas futuros. E com relação à desistência da compra? Como é que funciona? Existe essa possibilidade? Eu comprei, mas eu descobri que ela tem 20 perfumes e eu quero comprar um sapato. Não. Aí no caso da desistência da compra, só na loja virtual mesmo por 7 dias. Na loja virtual a partir do você momento pode da entrega do produto. A partir do pedido, você tem 7 dias ou da entrega? Da entrega. Da entrega do produto. Tá. Esses são os arrependimentos, né? Peça com defeito, tem que trocar, não tem conversa, é isso? Sim. Trocar ou reparar, aí vai ser de acordo com o estabelecimento a colocar para o consumidor. Se ele não, no caso não der nenhum problema, ele reparar essa peça e não vai acabar depreciando o produto,
não vejo problema. Agora, se houver uma depreciação, sim, ele tem que exigir a troca do produto. Quando você troca um produto, algumas lojas, né, a gente falou que troca por algum defeitinho, por não ter gostado, como é que faz com a etiqueta? A gente não pode tirar a etiqueta, né? Experimenta com a etiqueta. Eles pedem para que mantenha fixada a etiqueta. É uma forma de provar que ele não utilizou aquele produto, né? Agora, no caso de, por exemplo, de um defeito da peça, por exemplo, isso aconteceu comigo recentemente até. Eu dei uma calça para minha filha, ela usou e a calça rompeu, né, a costura. Então, quer dizer, só na utilização que ela teve o problema que é aparente, né? E aí eles têm que trocar também. E aí não vai ter mais a etiqueta fixada. Porque ela usou. Porque ela usou. Eu levei o quê? A nota fiscal, o cupom fiscal. É a mesma coisa de colocar uma bota e o salto quebrar, Exato. né? Na primeira vez. Sim. Só com o uso que você vai poder perceber que ele deu um problema. E aí né? você tem que trocar porque o produto ou é frágil demais ou não foi usado o material adequado, Sim. né? Agora, importantíssimo o que ela falou, você ter a nota fiscal. Porque se você não tem o documento, como é que você vai realizar a troca ou reivindicar Provar seu que foi direito? comprado, né? Usando a expectativa é de que esse ano, como eu acho que já citei, que o Dia das Mães seja melhor do que do ano passado em 4 pontos percentuais. Por que isso? Assim, eu queria entender, né? Vamos explicar para o telespectador, até porque, assim, o desemprego continua crescendo, né? O brasileiro está mais otimista, apesar disso. O que está mudando aí, que está fazendo com que as pessoas queiram presentear mais nesse Dia das Mães? Não tenho uma avaliação, um estudo em torno disso, acerca disso. Mas se a gente partir do princípio em que as pessoas, quando estão descontentes, presentear é algo que traz alguma satisfação, pode ser alguma coisa por aí, porque a gente está vivendo, né, num momento bastante difícil para todos. Então, pode ser alguma coisa por aí, mas eu não tenho como precisar porque a gente não teve, assim, tem essa coisa sensorial, né? Tem muito isso, né? O ato da compra, ele traz muita satisfação, ele traz um empoderamento, ele traz para a pessoa aquela sensação de sucesso, né? Eu tenho condições. Então, eu posso, exato, né? Às vezes não pode, né? Mas foi lá, então, o cartão aprovou, passou. Exato. Então, aquela situação em si, momento. ela te traz essa satisfação e esse conforto. É claro que isso também traz desdobramentos, né? Então, depois você vai ter a fatura do cartão que vai chegar para você ter que pagar a conta. Aí é que vai cair a ficha que você não fez um cálculo, você não teria condições de pagar, né, aquele valor no próximo mês. Aí você vai ficar querendo parcelar. Então, assim, os problemas vêm depois se você não fizer algo com muita consciência, com planejamento. O cartão de crédito, por ter essa janela aí, que às vezes chega a 40 dias, né? Ele apresenta como um vilão ou uma cilada maior nessas datas, assim? Porque se você tem dinheiro, você pagou, o cheque cai no dia seguinte praticamente, o cartão de débito. Então, você tem que ter o cartão de crédito que, de repente, você ganha um prazo e nessa que pode estar aí uma grande armadilha? Pode. Sim. Eu acho assim que, na verdade, o cartão de crédito é um instrumento importante. Quem sabe utilizá-lo, ele acaba ganhando, porque nós temos um período inflacionário, né? Já foi muito maior, mas ainda existe. Então, ele acaba ganhando. Ou ganha até tempo, ou ele recebe o salário nesse momento, ele se programa para isso e acaba comprando até antes que ele não poderia. Agora, para quem não se programa, quem não sabe utilizar um cartão, ou quem não tem condição financeira de pagar aquele produto, nem no momento, nem depois com o cartão, ele não deve comprar. O que acaba acontecendo? Ele não vai pagar, ele vai entrar no rotativo. E aí é o grande vilão do cartão de crédito. Os juros são os mais altos do mercado, tanto que o Banco Central agora até estipulou novas regras, né, para justamente tentar conter a utilização desse rotativo, porque a inadimplência está muito alta, em função até da crise financeira, e o consumidor acaba utilizando o cartão para tudo. Né? Hoje ele pode pagar qualquer conta com cartão e acaba então se endividando cada vez mais. Ele acaba virando vilão por não saber utilizar e por às vezes não ter regras claras por parte da administradora perante o consumidor. Ele foi oferecido nesses últimos 10 anos, né? E foi estendido muito até para a classe mais baixa, com baixa renda, e não teve as informações, não tiveram as informações adequadas para o mercado. O que acabou, então, impedindo a utilização de uma forma mais correta, consciente. E acabou, então, entrando, a maioria das vezes, no rotativo, no superendividamento. Inclusive, nós também temos dentro do PROCON um núcleo específico que trabalha com esse grupo, né, do superendividamento, justamente para tentar tirar o consumidor lá de fundo do poço, que às vezes é muito difícil. Infelizmente, nosso programa está acabando. Eu vou pedir as considerações finais. Vou começar, então, pela Rosana. Pode ser? Ok. Eu gostaria só de pontuar que o PROCON tem condições de
auxiliar os consumidores no sentido de orientação, no sentido da educação para o consumo, por meio de um trabalho que nós executamos, que são as palestras gratuitas que nós oferecemos. Temos palestras sobre o próprio Código de Defesa do Consumidor, sobre orientação financeira, temos um trabalho dirigido ao público idoso também, falando dos problemas específicos de consumo com o público idoso. Então, é um trabalho que nós oferecemos, temos muito prazer em chegar até o consumidor com essas informações, com as orientações, para ele conseguir pelo menos um pouco de equilíbrio aí nesse mercado de consumo que é bem tumultuado. Para obter um trabalho desse tipo com a gente, basta nos contactar, né? E faremos um agendamento, teremos bastante prazer em realizar. É só fazer contato pelo e-mail edu.consumo@procon.sp.gov.br. Vamos repetir? Vamos. edu.consumo@procon.sp.gov.br. No nosso site tem todas as informações lá sobre essas atividades, sobre o conteúdo das atividades e consta também o nosso e-mail. Informação é sempre importante, né? Lá Claro. tem, é só procurar, né, Rosana? É isso aí. Exatamente, estamos à Cristina, disposição. vamos para as suas... Sim, o que nós colocamos foi importante, o consumidor tem que ficar muito consciente nesse momento sazonal de Dia das Mães. E o PROCON, inclusive, pode até orientar que verifique todas as pesquisas, né, para os consumidores, no caso, que estão todas elencadas no nosso site, desde as pesquisas comparativas de preço, como o do Dia das Mães, como também de material escolar, ceia de Natal, Páscoa, entre outras, como também temos pesquisas da taxa de juros, que é importante para o consumidor verificar, cheque especial, empréstimo pessoal, são pesquisas importantes que o consumidor tem que avaliar se realmente é o momento de emprestar, se ele pode depois pagar, e entre outras também como tarifas bancárias. E todas essas pesquisas ficam dispostas no site, que o nosso site é o www.procon.sp.gov.br. Como você já disse e eu já perguntei, as duas são mães. Para mãe, às vezes, vale mais um beijo, um abraço do que um filho endividado, né? Exato, Com estar certeza. junto, né? Muita presença. É isso aí, A presença maravilha. é muito importante. Obrigada pela participação de vocês, tá? Obrigada pela oportunidade. E para você que está em casa, até o nosso próximo programa. Hoje, Defenda-se fica por aqui. Tchau, tchau.